Semana passada nós começamos a estudar esse texto. Estamos falando sobre a mulher cristã, como é a mulher cristã, quais são os desafios da mulher cristã. E nós já olhamos no primeiro domingo a vida de Abigail e vimos como é possível existir uma mulher sábia, mesmo num casamento com um homem tolo, bruto, e como Deus abençoou a vida daquela mulher com a sua sabedoria. Semana passada nós entramos no texto de Pedro. As mulheres tinham vindo de um retiro, então várias irmãs não vieram no domingo à noite, então perderam a primeira parte. Mas está na internet, está no site da igreja, você pode acessar lá e ouvir com tranquilidade até onde nós fomos. Capítulo 3, versículo 1 a 6 de Pedro diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos. Para quê? Para que, se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, o adereço de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior unido ao coração, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram, vestiram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que lhe obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aí. Nosso objetivo ao longo desses estudos é mostrar alguns aspectos que a mulher cristã deve cultivar na sua vida. E o nosso desafio aqui é colocar o padrão bíblico. E você, ao olhar para a sua vida, você medir a sua vida não com outras pessoas, outras irmãs, mas medir a sua vida, você, minha irmã, em Cristo, medir com o parâmetro da Escritura. E se você falar esse padrão é elevado, o padrão bíblico sempre é elevado, ele sempre desafia você a crescer. Então é hora de você orar e falar: Senhor, me ajuda, eu quero me amoldar a esse padrão, me fortalece para que eu seja assim. Na primeira semana eu vou passar tudo isso, porque nós já vimos Abigail, uma mulher sábia. Abigail foi uma mulher bondosa e, por fim, humilde e corajosa. Na semana passada nós vimos, ao estudarmos esse texto de Pedro, que os ensinos desse texto são para os crentes de todas as eras. Não aceite a desculpa de que, Pedro escreveu isso aqui para a mulher do primeiro século. Não, vale para todos os crentes, vale para os crentes que vão existir daqui 100 anos, se Deus ainda Jesus não voltou e a igreja estiver por aí, o texto vai continuar sendo ensinado, é assim que funciona. Ao obedecer a palavra de Deus, não é, no caso da mulher cristã, do homem cristão, do crente, não é uma opção, é nosso dever. Então, ao ler esse texto, que está em vigor, vale para nós, você não pode nunca dizer: isso daí eu acho que não devo cumprir. Não tem essa opção, é um dever, é uma ordem, é uma exigência que Deus coloca sobre você. Por fim, nós vimos que quem não é crente não entenderá nem aceitará o ensino bíblico desse texto. Então não adianta você mostrar esse texto para alguém que não é crente e falar: olha, é assim que você deve proceder. Uma mulher que não é crente vai olhar para você e vai dar risada e falar: não, isso é ridículo. Você abre nessa parte que fala: faça como Sara, que chamou Abraão de Senhor. Ela fala: o quê? Isso está na Bíblia? Imagina que eu vou seguir uma coisa dessa. E aí nós vamos entender o que quer dizer isso, chamar Abraão de Senhor, porque nós não chegamos nessa parte. Mas quando você fala de submissão, quando você fala do papel da esposa na família, as mulheres reagem fortemente a isso. E não é de se estranhar, porque todas as mulheres aqui são descendentes de Eva. Então elas têm o DNA de Eva, e Deus disse para Eva: Adão vai governar sobre você. E ao falar isso, Deus já sabia que Eva teria uma disposição de tomar a frente. E as mulheres têm uma disposição, e nós explicamos, eu espero que de maneira bem clara semana passada, que não tem nada a ver com qualificação,
não tem nada a ver com sabedoria do homem, não tem nada a ver com ser mais inteligente, mais capacitado, mais bonito, preparado, nada disso. Isso tem a ver apenas com ordem de como as coisas funcionam. Deus decidiu colocar as coisas debaixo de hierarquia. Tudo funciona assim. Olhe para a natureza, você tem um astro maior governando sobre um astro menor. Você olha para as estrelas, você olha para as galáxias, elas estão dispostas de maneira ordenada. O nosso Deus é ordeiro. E ele diz, assim como eu, o Pai, sou o cabeça do Filho, e o Filho é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, ele vai colocando numa hierarquia. Então, se você discorda disso, você precisa rever o seu conceito sobre como você se submete à orientação bíblica. Nós vimos também que o que Jesus queria dizer, o que Pedro queria dizer no versículo 1, vós mulheres sede igualmente submissas. Desculpe, eu não passei ali, né? Aí nós olhamos, a primeira coisa, o texto aqui base que nós estamos olhando em todo o culto é: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com as suas próprias mãos a derruba. E aí nós vimos o papel da esposa, aqui eu coloquei esposa, mas se você quiser olhar mulher também vai se aplicar. Vimos que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido, é um dever. A palavra, vimos lá a palavra que tem um cunho militar, a palavra hipotasso no grego, que era esteja abaixo de comando. É usada 11 vezes, e nós vimos lá que quer dizer Deus acima de Cristo, Cristo acima do homem, os discípulos sujeitando os demônios, a igreja sujeita a Cristo. Então você vê na Escritura sendo usado sempre num parâmetro de hierarquia. Alguém liderando sobre outra pessoa, sem existir nenhuma distinção aqui de falar de qualidade. Assim como o pai e o filho são iguais, têm a mesma essência, mas o filho submete-se ao pai, assim homem e mulher têm a mesma essência, a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. Ainda assim, Deus coloca o homem liderando a mulher. Esse é o padrão bíblico, é assim pelo qual nós trabalhamos. E eu disse para vocês, nós terminamos semana passada vendo que uma mulher conquista o seu marido não é com pregação. O grande problema das irmãs, no mundo inteiro, gente. Vou contar um segredo. Presta atenção, vou revelar um segredo dos homens. Anota aí. Não tem nenhuma reunião secreta assim, que os homens fazem para combinar essas coisas, mas já está lá, já nasceu, está lá. Está gravado no coração do homem. Presta atenção. Não vou repetir não, está gravado, dá para assistir depois. O homem, nenhum homem, se você quiser todo homem, nenhum homem gosta de ser ensinado pela sua esposa. Nenhum homem gosta de ser ensinado pela sua mulher. Faz mal para ele, faz mal para nós. Mas pastor, isso é orgulho. É orgulho. Certinho, acertou. É exatamente. Mas quando você faz isso, existe uma programação na gente. É como se fosse um antivírus. Ele se manifesta e bloqueia. Ele trava a máquina na hora. Ele percebe o seguinte. Como diz a Dilma, ser humana. Fecha a parede, não. Esquece isso aí. Essa entidade, sei lá como que nome você quer dar aí. Mas ela diz o seguinte, o homem olha e fala assim, ela está tentando diminuir a minha masculinidade. O alerta soa, gente, dispara. Dá um pane na cabeça do homem e ele se fecha. Ele começa a fechar tudo. Porque ele fala assim, o que ela está fazendo aqui agora é diminuir o que eu sou enquanto homem. Olha, restou poucas coisas para mim e ela quer diminuir exatamente algo que é importante para mim. E as irmãs, as mulheres não aprendem isso. Não, gente, uma coisa cristalina. Ai, pastor, mas eu não aguento. A hora que eu vejo meu marido, meu Deus, sobe um negócio assim, você vai lá falar, vai lá pregar para ele, não vai adiantar. Ele vai se fechar para você. Ele não vai te ouvir. Ele vai falar, na cabeça dele, não está falando para você, mas ele diz assim, quem ela pensa que é para me ensinar? Ele está certo? Está certo? Não, ele não está certo. Mas é assim que funciona. Estou dizendo para você um segredo. Já aprende. E o Espírito Santo, sabendo que o homem caído funciona desse jeito,
que o homem caído é um homem orgulhoso. Pedro diz assim: conquiste os seus maridos não pela pregação, mas pelo seu proceder. A mulher quer conquistar pela pregação. Ela fala assim: volta para casa e chega lá, o pastor falou de você hoje. É a pior coisa para você falar para o marido. Entra no site, tem uma mensagem para você ouvir aqui, você tem que ver. Você sabe o que você quer falar para ele? Você está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho palavras para te ensinar, mas eu vou te mostrar, tem alguém que quer te ensinar, vem aqui. E você quer empurrar ele se sente menos homem. E ele rejeita você. Se você aprender isso, a partir desse texto bíblico, você vai ter uma vida um pouco melhor. Significa que a mulher não pode falar para o marido? Não, a mulher pode conversar com o marido. Mas quando o marido percebe que você assumiu uma função de mestre e vai começar a ditar, vai ser a professora, vai ser a orientadora dele, ele se sente menos homem e ele se fecha. Se você resolver isso, gente, as coisas já vão melhorar. Então converse com seu marido, converse com um homem sem disparar o antivírus que está nele, que vai travar qualquer informação. Não desperte. E a esposa tem. As mulheres têm isso em si. Elas veem uma coisa e falam: pastor, eu não aguento. Sobe igual uma cachoeira. Eu tenho que falar. Fala, perdeu tudo. Acabou. Pedro fala: ver o seu procedimento. Não é ouvir, é ver. Honestidade, Pedro falou, olha aí no versículo, verso 2. Ganhem os seus maridos, eles vão observar o vosso honesto comportamento. Vimos isso, que a honestidade da esposa é uma vida pura, uma vida livre de imoralidade. Principalmente esposas, os seus maridos veem o seu entretenimento. Você acha que ele não vê, mas ele vê. A esposa quer aparentar ser santa, mas na hora de entretenimento dela está lá vendo novela. Com todas as baixarias que tem. O marido está vendo o entretenimento dela, está lá lendo a revista Tititi, nem sei se existe ainda, mas sei lá, Contigo, sei lá, é uma revista de fofocas que tiver. O marido olha, isso não é santo proceder. Ele está vendo a sua leitura. Aí depois você se levanta, veste uma capa de santidade e quer demonstrar para ele coisas, ele fala: isso não funciona, não é assim. O seu marido está observando, os seus filhos estão vendo o seu procedimento. Então, viva de maneira honesta. E depois, semana passada nós vimos que, eu terminei falando isso, as duas necessidades. O homem tem uma necessidade básica, assim como a mulher tem. A mulher tem a necessidade básica de ser amada. Então, a mulher sempre pergunta para o marido: você me ama? Ela pergunta, ela vai perguntar, faz parte dela. E eu disse para você, qual a última coisa que você pode perguntar? Responder, aliás. Você me ama? Aí você fala: eu? Ou responder para a esposa: defina amor. Qualquer coisa que você falar assim, ela já destruiu. O que ela espera ouvir de pronto? Sem tutibiar. Você me ama? Sim. É isso que ela quer ouvir. Mas por que o homem não pergunta para a mulher: você me ama? Não pergunta. Com raríssimas exceções, não pergunta. Ele não está preocupado. Por quê? Ele sabe. A esposa sabe, mas quer ouvir. Ela fala: eu quero ouvir de novo. Então ela insiste nisso. Não tem nenhum problema, nós somos pessoas diferentes. Como você tem necessidade de ouvir sobre amor, o seu marido, o homem da sua casa, o líder da casa tem necessidade de respeito. Então se você usar de sarcasmo, você menosprezar ele na frente das outros, você faz piadinha do seu marido quando você está roda de mulheres. Quando só tem mulher conversando e alguém começa a falar dos maridos. Isso acontece aqui? O que vocês acham? Se junta as mulheres. E alguém fala assim: porque o meu marido você precisa ver. O meu marido é assim. A outra vem e fala. Às vezes começa uma coisa boa. Meu marido é super cheiroso. Meu marido é super carinhoso. E aí começa. Meu marido também. E aí começa. 2 ou 3. Daqui a pouco o que acontece? Um negócio chamado maledicência. Alguém fala assim: meu marido? Já cansei de falar, ele não é assim não. Aí surge 10. Fala: o meu também. É assim, eu já falei, ele não muda, ele não sei. E gente, esse desrespeito, o seu marido percebe. Ele pode não ouvir de você, mas ele sabe. Se tem uma coisa que seu marido quer ser, é honrado. Honre o seu marido quando ele está na frente de outras pessoas. Demonstre que ele é valorizado, que ele tem respeito. E você vai mostrar para ele. Você vai ter um lar melhor.
Existe uma frase muito conhecida na sociedade que diz o seguinte: atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Alguns mudam, falam ao lado do grande homem, não importa. Não importa se é ao lado, não importa se é atrás de um grande homem, mas eu vou dizer para você, se existe um grande homem, é porque existe uma mulher que o respeita. Ponto pacífico. Você viu, fala, esse homem, olha que homem extraordinário, pode investigar a vida dele. A mulher dele, a esposa dele, o honra, o respeita. E como ele se sente honrado, ele se desenvolve na igreja, ele se desenvolve no trabalho. Gente, em todas as esferas, ele anda alegre, leve. Porque quando as pessoas percebem, olham para ele, ele não é tratado como um banana, desprezado. Ele não é motivo de piadinha. E nossa sociedade faz isso com os homens. E muitas mulheres cedem a isso e arrebentam seus casamentos, porque destroem tudo isso. E aí eu disse para vocês a respeito daquela mulher, eu acho que tinha, eu mostrei aí a foto da esposa de João Calvino, essa mulher, Idelete de Bir, ela foi casada, e aí ela se torna viúva, e depois ela vai casar novamente com Calvino, em 1541, e vai ficar alguns anos casados com ele. E Calvino, a única coisa eu disse para vocês que Calvino pedia a Deus era uma mulher econômica. Ele fala, Deus, não precisa ser bonita, não precisa ser, eu só quero uma mulher econômica. Nós não sabemos por que Calvino pedia isso. Não sei se ele tinha medo. Se é um pedido errado, pedir uma mulher econômica? Alguns estão olhando, pensando. Hã? Falando, pastor, não posso responder, pastor, você está me colocando em situação difícil. Ele falava, Senhor, eu quero uma mulher econômica. E Deus deu para ele uma mulher econômica. Faz sentido entender a casa desse homem. A casa desse homem vivia ele, vivia Idelete, os 2 filhos do primeiro casamento dela. Ela vai engravidar de João Calvino, vai perder o seu filho, a criança vai morrer. Então, olha na casa, está João Calvino, está Idelete, seus 2 filhos, está o irmão dela, que está morando com eles porque a esposa o adulterou, traiu, então ele está morando na casa. Além disso, existem vários refugiados que chegavam na casa de Calvino e Calvino abrigava. Então, gente, era uma casa complexa, difícil de relacionamento. E João Calvino elogia a postura dessa mulher, dessa esposa, porque ela desenvolve profundo respeito por ele. Não dá para imaginar como um homem como Calvino produziu tanto num ambiente tão conturbado quanto esse. De muita gente em casa, isso. Aí ele olha para tudo isso e fala, Senhor, dá-me uma esposa econômica. Aí eu posso imaginar um pouquinho do que ele está pedindo. Mas ela honrou ele. E ele foi um homem privilegiado nisso. Nós vamos entrar no segundo ponto hoje. Eu quero parar daí. Você precisa sujeitar-se ao seu marido. Você precisa demonstrar para ele que ele é valorizado, honrando. Ok? Então esse é o primeiro ponto da mensagem que nós vimos. Se você não conseguir fazer isso, aí vai ficar muito difícil o seu relacionamento. Segunda lição do texto vem no verso 3 em diante. Não seja o adorno da esposa, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, como adereços de ouro, ou como aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao que é incorruptível, um espírito manso e tranquilo, isso é de grande valor diante de Deus. Muito bem, segunda lição desse texto, ela vem aí. Uma esposa precisa desenvolver uma docilidade, uma esposa precisa ser dócil e tranquila. Ele não pede isso para o homem, mas ele pede isso das mulheres. Porque as mulheres têm uma tendência explosiva. As mulheres têm uma tendência a uma agressividade, elas não têm a força física do homem. Mas as mulheres, normalmente, emocionalmente, elas são mais pavio curto. Elas rapidamente. Se você juntar, eu faço retiro de jovens, eu junto lá homens e mulheres no retiro. Dificilmente eu tenho problema com os homens. Mas durante o retiro eu tenho que fazer várias reuniões para resolver o problema das mulheres nos quartos, das meninas. Porque uma pisou na minha cama, uma ficou falando até tarde, uma não sei o quê, esse quarto é assim.
essa pessoa sentou do lado daquela, essa pessoa fez isso, fez aquilo. E aí o retiro fica... Eu fico olhando e olho os homens jogando bola, os homens brincando na piscina e grupos de mulheres reunidas. Passam por mim e falam, pastor, nós temos que fazer uma reunião. Eu tinha acabado de sair de uma reunião. Vamos fazer uma reunião. Sobre o que é a reunião? A escala do café. Não sei o quê. E, gente, só confusão. E Deus está dizendo que nós precisamos ser diferentes. Preste atenção, porque quando ele fala no versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, algumas pessoas leem equivocadamente esse versículo. Pedro não é contra a mulher se arrumar, não. A Bíblia não é contra a mulher se arrumar. A mulher deve se vestir muito bem. É uma alegria para o seu marido ver uma esposa bem vestida, arrumada, perfumada, uma esposa que se cuida. O marido se sente honrado também com isso. Olha, uma tristeza para o marido é a esposa chegar esculhambada. Ele olha assim, ele não sabe se apresenta como esposa, o que ele fala, se é a faxineira, ele não sabe o que dizer. E, gente, nós precisamos mudar esse tipo de coisa. Havia uma mulher, uma vez eu falar com o pastor Marcos, um casal, e essa mulher entrou para uma seita. E a seita convenceu ela do seguinte, de que para agradar a Deus, ela não poderia mais se depilar de forma alguma. E o marido olhou para aquela situação, ela falou, não, isso é vontade de Deus, é Deus direcionando a minha vida. E ela entrou de cabeça naquilo. Mas não teve jeito, gente. Passou 1 mês, 2, o marido falou, pastor, não dá, não tem condição. A minha mulher está parecendo orangotango. Não dá. Alguma coisa tem que ser feita. E o casamento dele estava terminando. Ele disse para a esposa, olha o que ele disse para a esposa. Eu não suporto mais olhar de manhã para o lado e achar que eu estou dormindo com um chimpanzé. Você está rindo, né? Você está rindo porque você não se encontrou na situação dessa pessoa. E essa pessoa foi falar com o pastor Marcos e perguntou, o que eu tenho que fazer? O pastor Marcos, o que tem que fazer? Se arruma, acaba com tudo isso. Você acha que Deus está preocupado com isso? Não tem problema nenhum, você tem que se cuidar, você tem que ser uma dama. O homem é de um jeito, a mulher é de outro. Se você for desleixada, você não está agradando a Deus com isso. E as pessoas convencem as pessoas que não pode se maquiar, não pode se perfumar, não pode... Está tudo errado. O que Pedro está dizendo aqui é que você não pode priorizar só isso na vida. Você também não pode ir para o outro extremo e viver de estética. E fazer da igreja um desfile de moda. Onde cada domingo você está com uma bolsa, um sapato diferente, uma joia, chamando a atenção para isso. Não adianta. Deus olha para o seu interior. Em primeiro lugar, Deus está preocupado com o exterior também. Hein? Escuta o que eu estou dizendo. Deus se preocupa com o seu exterior. Mas em primeiro lugar, Ele vê o seu coração. E quantas pessoas estão bem vestidas, bem arrumadas exteriormente, mas por dentro, Deus olha e fala, é mendiga. Está totalmente desprovido. Como é uma pessoa desprovida espiritualmente? Na cultura antiga, era interessante porque eles, na época em que Pedro escreveu, ou nos séculos depois, as pessoas traziam da Germânia, da região da Alemanha, traziam perucas. Então, as pessoas não faziam com o seu próprio cabelo, mas elas tinham perucas diferentes, não é? Incrementadas. E as mulheres começavam a usar isso, e as mulheres que tinham mais posses tinham esse privilégio, se é que... Podemos discutir se é um privilégio ou não, mas usavam umas perucas diferentes. Joias, seda vinha da Índia. Do Egito traziam especiarias e as pessoas que tinham condição começavam a se arrumar de tal maneira. No mundo antigo, isso é tão evidente. A terceira esposa de Calígula, ela recebeu um vestido coberto de pérolas, que hoje custaria aproximadamente 2 milhões de reais. Era o vestido que ela usava. Isso é luxo. Nero tinha quartos cravejados de ouro e pedras, diamantes por tudo que era lado. As mulheres se vestiam. As que podiam se vestiam dessa maneira. Gastavam, e aconteceu que isso começou a migrar para a igreja. Então as mulheres vinham para o culto como uma festa de casamento. Você já reparou como é festa de casamento? O pessoal fala assim, você é madrinha de casamento. O casamento é sábado à noite. O que a mulher faz no sábado? Já vamos falar o que o homem faz, mas a mulher. O que a mulher faz?
ela vai para o salão, não é? Se não tiver dinheiro, ela mesma vai se maquiar. Mas se ela tiver um pouco mais de dinheiro, ela vai para o salão. E ela fica no salão fazendo o quê? Cabelo, unha, funilaria geral, dando um up, não é? Já começa na quinta. Já começa que tem que comprar um vestido novo, não é? Todo o casamento, porque você abre lá, tem 50 vestidos. Ela fala, não tenho vestido para ir nesse casamento. O homem vai com a mesma calça e o mesmo terno. Pode olhar os casamentos. Pega o álbum de foto, tá igual. A mulher, cada casamento, uma bolsa e não sei o quê, e gasta. E aí chega no dia do casamento, e ela vai no salão de cabeleireiro. O cabeleireiro, ele não tem o que fazer. Não é que ele não tem o que fazer. Não, deixa eu explicar. Calma. Pessoal, deixa eu explicar, deixa eu desdobrar. Senão, não é que não tem o que fazer por causa da beleza. Eu estou falando que ele não tem o que fazer porque existe um cabelo que é natural, seu cabelo natural. E aí a pessoa fala assim, mas eu não quero com esse cabelo assim natural. Não dá para deixar para cima? Aí ele passa lá, como é que chama os negócios para deixar duro? Laque. E aí ele põe o cabelo de lado, Neymar, e arruma. E aí as pessoas chegam na hora, vai entrar os padrinhos. Aí começa o pessoal a dar de mão dada e entrar. Gente, eu olho. Eu não sei se eu choro. A pessoa está entrando, eu falo assim, eu não acredito que ela fez isso. Já só de entrar é corajoso. Aí a pessoa fala, quanto pagou para fazer aquilo no cabelo? Fala, meu Deus, o marido morre, é lógico que ele morre. E as pessoas inventam. Porque não tem o que fazer no sentido assim, você não tem muito o que inventar. Cada cabelo tem uma variação que você pode mudar. Ok? Então não dá para ficar alterando muito. O que o homem faz no dia do casamento? Pode ser até o casamento dele. O que ele faz? Vai jogar bola, sai com os amigos. Tá tranquilo. Ele chega antes. O cabelo do homem, ele vai no salão fazer o cabelo? Por que ele não vai no salão fazer o cabelo? Porque não tem o que fazer. Não, ele vai lá. Gente, ele pega a mesma escova cheia de caspa que está lá na gaveta, penteia, arruma e vai para o casamento. Se arrumou. E a mulher gastou horas, gastou dinheiro, não sei o que, às vezes saiu feia do salão. Ela era bonita e ela foi para o salão para se tornar feia. Eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração para vocês. Há mulheres que vão para o salão de cabeleireiro para se tornar feias. Elas estavam bonitas. E aí depois que elas gastam, ela acaba de terminar normalmente também. Normalmente, isso às vezes o cabeleireiro é homossexual. Ok? Normalmente isso acontece. Aí fala, tá linda! Eu fico pensando, de verdade, qual é o senso de beleza em relação ao sexo oposto que um homossexual tem? O senso dele já é distorcido. Aí você vai lá para ele arrumar você e te mandar para a festa. Gente, não dá para ir. Se eu avançar mais aqui, o negócio vai ficar ruim. E o texto está falando para nós assim, não se preocupe tanto com a dor no exterior, Deus está vendo o seu coração. Quantas pessoas estão bem arrumadas por fora, mas por dentro estão desprovidas, estão realmente com trapos. E como é que é o trapo? Como uma mulher é um trapo por dentro? Ela é um trapo por dentro quando ela não é mansa, quando ela não é dócil e não é tranquila. Quando ela é agressiva, uma mulher explosiva. Eu mostrei para vocês a esposa de João Calvino. Existe uma outra esposa na história, a história secular aí no caso. Já ouviram falar sobre Sócrates, não o jogador de futebol do Corinthians, mas o filósofo. Ele casou com uma mulher chamada Xantipa. Mulher era ruim, gente. Era ruim. Era o diabo de saias. E diziam sobre ela. Ela era gente barraqueira, encrenqueira. E Sócrates... Há pinturas, há molduras, não é? Quadros que representam, contam essa história. Sócrates estava dando aula para os seus alunos e Xantipa estava gritando, urrando contra ele. E ela gritou, ela esbravejou, e aquele homem, os alunos com o olho desse tamanho, imagina, meu Deus, como é que ele é casado com ela? E ele aguentando toda aquela gritaria e sem fazer nada. A mulher ficou tão brava que o marido não fez nada, às vezes não fica mais brava quando o marido não faz nada. Ela pegou um balde de água e veio na frente de todo mundo e deu um banho nele. Esse homem ficou lavado na frente dos alunos. A esposa falou, não vai falar nada? E ele falou assim, depois de tanta trovoada tinha que vir chuva.
Não tinha jeito. Ela estava esperando. E aí a esposa ficou assim, não sabia o que fazer, ele contornou. Era perigoso ele apanhar. E olha, isso pode ser muito bonito, mas o que tem de mulher briguenta em casa, de mulher que o marido tem medo, o marido fala assim, olha, se eu falar, vou defender vocês, irmãos, há maridos que têm medo de você. Tem medo e não falam. Olha, ele fica assim, ele fala, se eu falar, meu Deus, se eu tocar nesse assunto aqui, fica com medo. E alguns estão falando silenciosamente, fala mais, pastor, fala mais, isso aí vai. Briguentas, mulheres briguentas. A Bíblia fala que existe uma coisa que é pior do que a morte. Você sabe o que é pior do que a morte? A mulher rixosa. Sabe o que é uma mulher rixosa? Que é uma mulher reclamona, briguenta. Uma mulher insuportável. Há maridos que ficam mais tarde no trabalho. Eles retardam voltar para casa. Não é porque eles gostam do trabalho, é porque eles não gostam da casa. E isso pode ser dentro da igreja, pode ser no mundo. Quantos maridos voltam para casa e param no bar? E ficam no bar até altas horas. E só voltam para casa quando dormiu. Ele fala, o dragão dormiu, aí eu entro em casa. E gente, é assim que vive. É assim que tem vivido. Agora, o mundo lida com seus problemas. O problema aqui é que Pedro está falando da igreja. Então, se você é uma mulher nervosinha, se você é uma mulher esquentada, se você acha que tem sangue de espanhol, italiano, acha que tudo isso é normal, Deus está dizendo para você, você está vestida de trapos por dentro. Você pode estar super arrumada, você pode ser a mulher mais elegante que você pense. Deus olha para você e fala assim, olha, está uma mendiga, está coberta de imundícia. Porque falta docilidade, tranquilidade. A palavra grega usada para dócil aqui, ela é usada só 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas você já viu onde é, para falar das mulheres. As outras 2 é usada para Jesus. 2 fazem menção a como Jesus é. E uma diz para a mulher como ela tem que ser. Está te ensinando alguma coisa? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Que Jesus fala? E aprendei de mim, que sou o quê? Manso. Manso. Se tem uma coisa pela qual você tem que orar, minha irmã, é por mansidão. Você precisa fazer isso. Agora, o mundo não valoriza isso. Não valoriza. Quanto mais tranquila você for, quanto mais delicada você for, mais motivo de piada você é. Mas olha o que o texto fala. Seja, porém, verso 4, seja, porém, o homem interior, o do coração, unido ao que é incorruptível, um espírito manso e tranquilo. Olha como ele termina, grifa na sua Bíblia. Porque isto é de grande valor diante de Deus. Deus não dá a mínima o que o mundo diz, o que a sociedade pensa. Deus fala assim, olha, uma coisa de grande valor, uma joia aos meus olhos, é encontrar mulheres que têm um coração manso e tranquilo. Quantas esposas são rebeldes? Elas só discutem. Elas não conseguem ouvir os seus maridos. Elas não veem a hora do marido parar de falar para elas poderem contra-argumentar. Hoje pela manhã a irmã Marlene me citou uma frase, me disse, não sei se é de um livro que a irmã citou, me dizendo que existe uma palavra, existe na verdade, 2 palavras que as mulheres não conseguem dizer para o seu marido. 2. Não sai da boca da esposa de jeito nenhum. Quais são? Vamos lá. Perdão sai, me perdoe, mulher. Não, aliás, eu acho que a mulher pede mais perdão que o homem. Acho que essa palavra é mais difícil para o homem. O homem falar, me perdoe, estou errado, demora um pouquinho, o negócio é ruim. Que palavras? 2. Dificilmente sai da boca de uma esposa para o seu marido, que ia fazer o marido vibrar. Hã? Aí são várias palavras. Sim, Senhor? Não, também não. Vou ajudar. Posso contar, dona Marlene? Ou tem que ler o livro? Então tá bom. Está num livro isso? Como é que chama o livro? Ok. Então está no título do livro. Vou estragar o livro. Você vai ter que depois você ler, se você quiser.
As duas palavras é conte comigo. Dificilmente. Conte comigo porque daí vier, estou aqui. Imagina que fala isso. Difícil. Ela se torna opositora. Ela briga. Ela responde, ela resmunga. Às vezes o marido só convence depois de argumentar várias vezes. O marido fala assim, eu não quero que você gaste mais. Você está gastando muito. A esposa fala, conte comigo. Vamos economizar. É assim? Nós estamos num tempo de crise, meu amor. Nós precisamos conter as despesas dessa casa. Conte comigo. Como? São palavras difíceis. Marido, você já sabe o que esperar da sua esposa. Você fala uma coisa e fala assim, qual é as duas palavras mesmo? Já dá uma lembrada. Mas nós precisamos mais desse tipo de mulher. Deus valoriza isso. Existe uma última coisa no texto aqui. Uma esposa tem que sujeitar-se ao seu marido. Uma esposa tem que ser dócil e tranquila. Ela tem que demonstrar serenidade. O seu marido tem que sentir a vontade com você. De falar todas as coisas, sem ter medo de um retrucar, sem uma casa em pé de guerra. Se está em pé de guerra, sua família, avalie lá se a culpa não é sua. E reflita quantas vezes vem no seu coração, ou surge a disposição de você dizer, conte comigo, estamos aqui. O que você disser, amor, nós vamos fazer. Pode contar, eu estou aqui para... Olha só, falar isso para o marido, estou aqui para te auxiliar. A sua decisão, nós vamos fazer. O que você decidir, amor, nós vamos fazer. Desde que não seja pecado, vamos fazer, vamos seguir. Olhe para mim como uma pessoa mais comprometida nessa tarefa. Pode contar comigo. Não é difícil isso. Isso é de valor para Deus. Para o mundo não tem valor nenhum. Última coisa, aparece aí. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês sabem quem é essa moça? Brigitte Bardot. Ok? O texto fala... como eu falei, o texto não se importa se... não fala para você não cuidar da beleza exterior. Deus está preocupado com a beleza interior, porque a beleza interior, o texto fala que é incorruptível. Ela não passa, ela não se destrói. Os anos vão passar, os meses, as semanas, os dias, e aquela beleza de um coração tranquilo e manso, cada vez é uma flor mais linda. Quanto mais tempo cultivada, melhor é. Alguns dizem que é como vinho. Quanto mais tempo, melhor, mais agradável se torna. Não sei se é verdade ou não, mas usam essa figura. Olha só, essa jovem causou furor no mundo inteiro por causa da sua beleza, uma jovem muito bonita. Aqui tem outra imagem dela. Certamente talvez você fale, mas eu penso diferente, não importa. É uma moça bonita, considerada bonita. Mas os anos chegam também. É ela. E, gente, não tem nada de errado com envelhecer. Não tem nada de errado com envelhecer. Vou repetir. O que eu quero dizer para você é que a beleza exterior vai passar. O que você é lá dentro vai se tornar cada vez melhor, mais bonito. Então, não esqueça do que está exterior. Mas, por favor, priorize o seu coração. Porque a sua família vai se beneficiar, ela vai beber desse manancial sempre. Espírito manso e tranquilo. Última parte do texto, vem aí. Uma mulher que quer ter uma família feliz, ela precisa ter bons exemplos para seguir. Versos 5 e 6. Tem o espírito manso e tranquilo, versículo 5, pois foi assim que também a si mesmas se vestiram, se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. O texto fala que as mulheres da antiguidade, ele vai citar algumas aqui, no caso vai citar uma, Pedro talvez tenha em mente especificamente Sara. Ele vai falar que elas se adornavam. A palavra adornar no grego é a palavra cosmel, da onde vem a palavra cosmético. Então Pedro fala assim, as mulheres da antiguidade, elas se embelezavam com um espírito manso e tranquilo. Isso não significa que elas eram perfeitas.
Não significa que elas não falhavam. Inclusive, o exemplo que ele vai dar aqui de Sara é um exemplo bem controverso. Porque ele vai falar de submissão e Sara era manipuladora. E Sara era uma controladora. Mas veja, a vida de Sara não entrou para a história como alguém que controlava e manipulava. A história perpetuou aquilo que fazia mais evidente na sua vida. O que tinha mais parte, a maior parte da sua vida foi marcada por outra coisa. Embora ela tinha pecado. A Bíblia nunca aponta uma mulher perfeita porque ela não existe, assim como homens também não existe. Então ele diz o seguinte: as mulheres de outrora, elas esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Como fazia Sara, que lhe obedeceu, ou obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem, e não temendo perturbação alguma. As mulheres do passado, o que a Bíblia quer dizer aqui é que Sara tinha uma disposição de não agir de forma incorreta com Abraão, mesmo quando Abraão tomava decisões erradas. Olhe para a vida dessa mulher por um instante, imagina. O lugar onde ela morava, Ur dos Caldeus, era o centro daquela época, seria Nova York daqueles dias. Um lugar muito influente, muito importante. Então você está numa cidade famosa, numa cidade de classe internacional, e aí um homem se levanta e fala assim: Sara, um Deus que eu não conheço, um Deus que ninguém na minha família conhece, apareceu para mim e disse que nós temos que deixar tudo aqui. Você vai deixar a sua família e eu vou deixar a minha e nós vamos embora. Para onde, Abraão? Para a terra que ele vai mostrar. Mas esse Deus vai falar comigo? Não, esse Deus falou comigo. Será que ele não pode mostrar para mim? Não, ele já mostrou para mim. Ele falou: sai da sua parentela. Não é uma coisa fácil, ela tinha que esperar em alguém. E o texto fala que ela esperava em Deus. Ele pega as suas coisas e sai. Hoje, com o advento do GPS, muitos problemas são resolvidos, não é? Anos atrás, quando não tinha GPS, o marido e a esposa saíam por algum destino e, por alguma razão, o marido se perdia. A esposa começava a falar para ele. Qual é? O que a esposa fala? Ela dá uma sugestão. Qual é? Pare e pergunte. Ele fala: não, imagina, eu sei onde nós estamos. E o caminho continua. Ela fala assim: já passou 3 vezes esse bar aqui, ó. E não, eu sei onde eu estou. E aí continua. E vai. E, gente, é terrível. Faz parte da natureza do homem também, muitas vezes, ter essa dureza de reconhecer e mudar. Mas hoje, com o GPS, é tão simples. O GPS, você erra. Até a moça do GPS é mais educada com você do que a esposa, né? Ela fala, recalculando a rota. Ela nem briga, não fala nada. Resolve, aponta outra direção, vira à direita, tal, tranquilo. A sua esposa fica: não falei, não sei o quê. Então, é isso. O GPS é uma bênção. Então, lembra quando isso aconteceu? Não lembra para brigar. Já foi um problema naquela época. Então, não traz para hoje de novo, para reviver o problema. Deixa lá. Aconteceu. E Sara tem que sair e seguir Abraão, andando pelo Oriente Médio antigo, passando pelo crescente fértil por vários lugares, seguindo esse homem. Fala: para onde nós vamos, Abraão? Deus vai mostrar. Deus está mostrando. E ela vai seguindo. E ela vai olhando para esse homem, sabendo, ele é o líder. Talvez Sara não concordasse com muitas coisas, mas ela sabia, ele é o líder, nós vamos segui-lo. E por isso a Bíblia olha para a vida dela e destaca ela como um exemplo a ser seguido pelas mulheres, no que ela fez de certo. Então tome cuidado, porque a Bíblia aponta, fala assim: olha, vista-se como se vestiram as mulheres, as santas mulheres do passado. Ele cita Sara, podia citar outras. Porque o mundo oferece para você, minha irmã, modelos a serem seguidos. Muitas mulheres têm como modelo, espero que isso não aconteça na igreja, mas de forma geral entre as mulheres, algumas mulheres tomam de modelo Gisele Bündchen, Madonna, Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves já foi, mas tinha gente que falava: olha, Dercy é uma inspiração para a minha vida, que mulher maravilhosa. Você pega as atrizes globais, você vai ver, tem uma atriz, a Suzana Vieira, isso? Mais de 80 anos, aproximadamente 80 anos, namorando rapazes de 20 e poucos anos, e muitas mulheres falam assim: nossa, que exemplo, olha como ela vive a vida, como ela sabe viver a vida. E o nível de modelo para as mulheres
É um livro jogado na lama. E a Bíblia fala para você, coloque os olhos no passado e veja como as mulheres se portaram e vista-se interiormente como elas. E aí ele cita uma coisa que gera uma confusão no meio do povo de Deus. Porque ele diz o seguinte, verso 6, para terminarmos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Ok? E aí eles falam assim, será que a Bíblia está ensinando que a esposa tem que chamar o marido de Senhor? Eu ficaria muito incomodado se a minha esposa começasse a me tratar de Senhor. Senhor quer isso, Senhor quer aquilo. Não. Isso é uma coisa ruim, não é coisa boa. Ok? Agora pense um pouquinho. Você lembra quando foi que Sara chamou Abraão de Senhor? Vem à sua mente algum texto? Vou citar para você, Gênesis 18, versículo 12. Lá em Gênesis 18, 12, quando Sara recebe a notícia de que ela vai ter um filho dentro de um ano, ela fala no seu coração, vou repetir, ela diz no coração, terei eu ainda filhos, sendo o meu senhor idoso? Então ela não chamava Abraão de Senhor. O texto está destacando uma atitude que ela tinha onde? No coração. Sozinha, atrás da tenda, ela pensa, o meu Senhor ainda vai poder ter um filho? Por que ela trata Abraão de Senhor em particular? No íntimo dela, ela tinha uma disposição correta de quem era Abraão. E o Espírito Santo vai lá e pinça esse evento e traz para cá e diz para as irmãs, sejam como ela. Não chamando os seus maridos de senhores, mas tendo no seu coração o entendimento do senhorio deles. Do respeito que deve ser dado a um senhor. Não é uma relação de escravo e amo. Não é uma relação de funcionário e patrão. Não é uma relação militar, mas é uma relação de respeito, aonde a esposa nutre no seu coração um profundo e íntimo respeito pelo seu marido. Mas e se o seu marido for uma pessoa teimosa demais, você fala, pastor, eu quero ser. Eu quero me sujeitar, eu quero ser dócil e eu quero ter os exemplos das mulheres do passado. Mas muitas vezes o meu marido é um marido obstinado, é teimoso, e você precisa dar tempo para Deus trabalhar nele. Você precisa esperar. Certa vez eu vi a história de um homem que ele chegou em casa, ele deixou o carro, morava em Campinas, parou o carro do lado de fora da casa e deu 9 horas da noite, a esposa vai e o lembra, fala, amor, o carro está do lado de fora, você não vai guardar o carro? E ele está fazendo alguma coisa e diz assim, não se preocupe, daqui a pouco eu guardo. E passa 1 hora e meia e ele não guarda o carro. A esposa vai de novo e fala assim, bem, o carro está lá fora, você não vai guardar? E ele fala, não, eu já falei, daqui a pouco eu guardo, depois eu guardo, não precisa se preocupar. E finalmente ela vai dormir por volta de 11h30 o carro está lá fora. Então ela vai até a sala e fala o que para o marido? Bem, o carro está lá fora, você não vai guardar? E aí você já sabe o final da história, houve uma discussão, uma briga entre o casal, os dois brigaram. Por quê? Porque ele já tinha dito para a esposa, eu vou guardar. Era a responsabilidade dele, ele disse, eu vou guardar. Ela já orientou. Mas ela ficava como? Pisando no calo dele. Você não vai guardar? O carro está lá fora, você não vai guardar? E o marido brigou com ela. E, enfim, não sei se por birra ou não. Eu acho que não é por birra, porque o homem não é de birra, não faz esse tipo de coisa, né? Não é birrento. Mas aconteceu que o homem foi dormir e não guardou o carro. Não guardou. E não foi por birra, hein? Ele deitou, ele já estava na cabeça dele. Não vou guardar esse carro. Quem essa mulher pensa que é? E ela do outro lado, ela vai para Deus e fala, Deus, eu fiz a minha parte. Eu procurei orientar ele, o carro está lá fora. Ele não quis guardar o carro. E ela ora e fala, agora é com o Senhor, eu fui até onde eu podia ir. Ela podia ter parado na primeira, mas ela insistiu, causou uma briga. Por volta de 2h30, 3 da manhã, a família é acordada.
com o som do alarme do carro, porque alguém está tentando roubar o carro. O carro ficou lá fora, ele não guardou. Vou mostrar quem manda nessa casa. O carro ficou lá fora. 3 horas da manhã ele levanta, envergonhado. A esposa olha para ele, não precisa falar alguma coisa? A esposa só olha. Ele sai apavorado, vai na rua, chega na rua, os ladrões não conseguiram levar o carro, mas quebraram o vidro, roubaram algumas coisas do carro. E 3 horas da manhã, ele de pijama, envergonhado, abre o portão da garagem e puxa o carro para dentro. E de manhã, tem que levar o carro para arrumar, trocar o vidro, reparar todo o dano que o assaltante fez. O que a esposa estava com vontade de falar? Hã? O que estava borbulhando? O marido entra todo cabisbaixo, ele já está envergonhado. Sabe quem ensinou para ele? Quem ensinou para ele? Deus. Deus estava ensinando para ele. Precisava ela retocar? Dar uma pinceladinha no que Deus falou? O marido já entra meio cabisbaixo no quarto para deitar, ela dá aquela olhada e faz. Ela não fala nada, só faz. Eu não sei o que significa, mas não é bom. Seja o que for, é Se a sua esposa falar para você, você já sabe que é ruim. Na hora. Meus queridos, dê tempo para Deus. Queridas, dê tempo para Deus trabalhar com seu marido. Então para de ser a profeta na sua casa que prega. Viva o cristianismo. Ajude ele, diga, conte comigo. Se ele não fizer o que você está fazendo, vai para Deus. Deus lida, Deus trata. Mas se você quiser assumir a função de Deus e falar, eu vou moldar o meu marido, eu vou conquistar ele para Cristo, eu vou ensiná-lo, eu vou corrigir todos os erros dele, o seu lar vai ser um inferno. Que Deus te ajude. Submissão, vista-se por dentro, tranquilidade e mansidão. E tem exemplos certos. Se você for assim, certamente o seu lar vai desfrutar de muitas bênçãos. Que Deus nos ajude. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Quero dar para você, minha irmã, alguns instantes. Talvez você se identificou em muitas coisas aqui. Talvez você queira dizer para Deus, Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa diferente. Molda a minha vida, quebra. Se está errado nessa área, quebra a minha vida. Senhor, olha para mim como um vaso que precisa de correção. Senhor, eu sou uma mulher explosiva. Eu sou. E, Senhor, eu estou vestindo trapos diante do Senhor por causa disso. Ah, quantas indiretas eu dou para o meu marido. E para não falar quantas diretas eu dou. Quantas vezes, Senhor, até os meus filhos são desrespeitosos com o chefe da casa por causa da minha postura. Senhor, olha para cada irmã aqui, olha para cada adolescente mulher que está aqui, que muitas vezes afronta o seu pai, responde o seu pai, retruca. Está, Senhor, totalmente fora da tua vontade. Como nós precisamos de homens que se sintam honrados. Como os homens dessa igreja gostariam de ter mulheres dizendo, conte comigo. Senhor, muda isso. Eu sei que agora não é mais uma questão de falta de conhecimento. Agora é uma questão de desejo sincero de fazer diferença. Se há irmãs aqui que têm maridos que não conhecem a palavra, que o Senhor as ajude a viver um cristianismo que brilha. Dá a elas a vestimenta que realmente importa aos teus olhos. Torna essas irmãs dóceis no falar, mansas no agir. Alguém, Senhor, que vive em harmonia, que não promove a guerra. Obrigado pelos exemplos do passado. São mulheres que despertam na vida delas um referencial. Certamente são mulheres imperfeitas, mas o Senhor decidiu nos mostrar qualidades. Que a vida de cada irmã aqui seja contada também pelos séculos, quem sabe nas gerações da sua família,
como uma mulher que fez diferença no meio da sua casa. Restaura, Senhor, faze-nos famílias como vasos novos. Em nome de Jesus. Amém.